capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Eu quero ler com você mais uma vez, querido. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Amém? Essa carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta assim bem rica, como tudo aquilo que o Espírito Santo quer deixar para nós, e principalmente nas epístolas que Paulo ele escreveu às igrejas, naquelas igrejas que ele trabalhou, que ele orientou, lá naqueles lugares onde ele exortou aquelas pessoas, onde ele caminhou com elas, com aqueles irmãos. Nós vemos na epístola aos Efésios uma riqueza de conhecimento sem igual. E como eu já falei em outras circunstâncias, cada versículo que Paulo escreveu é um universo de sabedoria. Deus, ele consegue colocar num simples versículo, quanto mais em dois, uma riqueza de conhecimento profunda, queridos, de uma forma que só pela capacitação do Espírito Santo, para nós compreendermos aquilo que Deus quer dizer de verdade. Não é fácil nós lermos toda a Escritura e chegarmos à conclusão da profundidade, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Não, isso é revelado aos poucos. O Espírito Santo vai nos revelando gradualmente, à medida que você se interessa em saber mais, à medida que você busca mais isso em Deus, à medida que você lê mais a sua Bíblia, você ora mais, aos poucos, Deus ele vai revelando isso para mim e para você. Amém, queridos? E aqui, Paulo no versículo 19... ele está falando, na realidade, eu queria ler com vocês, a partir do versículo 15, é como se ele estivesse fazendo uma oração por sabedoria. Ele fala assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo, ele havia tomado conhecimento, queridos, da fé que havia na igreja de Éfeso. Paulo, ele estava feliz com aquilo que chegava ao conhecimento dele, o amor que aquela igreja tinha, um amor dentro da igreja. Os irmãos se amavam, os irmãos se consideravam, eles se ajudavam uns aos outros. Era uma igreja que tinha uma fé sobreexcelente, e Paulo, ele está feliz com isso. No versículo 16 ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós. Vós quem? A igreja de Éfeso. Os efésios, eles se comportavam de uma maneira que alegrou o coração de Paulo. Paulo estava feliz em ver essa igreja, uma igreja amorosa, uma igreja onde os irmãos ali, eles se ajudavam, onde eles se amavam como uma família, e a fé deles era algo notório. E ele continua no versículo 17 dizendo assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É um dos Espíritos de Deus. Na realidade, são duas características do Espírito de Deus, formas como o Espírito Santo age dentro da igreja. Ele já tinha notado que naquela igreja existia fé, ele já havia notado que naquela igreja existia amor. Agora ele está dizendo: eu quero que Deus vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo, ele quer que as coisas boas, os dons do Espírito, o poder de Deus seja manifestado em outras áreas. Paulo, ele está vendo: vocês já têm fé, vocês já têm amor. Agora seria bom que Deus ele derramasse sobre vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo, ele está fazendo uma oração, ele está intercedendo. É uma igreja que está em crescimento. Paulo, como um missionário, como um evangelista, como um apóstolo que ele era, ele se alegra nessas coisas, e ele está incentivando a igreja. Olha, igreja, vocês são uma igreja fervorosa, é uma igreja amorosa. Eu estou orando agora para que vocês tenham sabedoria, e essa sabedoria é aquela palavra de sabedoria, que a palavra de sabedoria é quando você consegue, através das escrituras, você consegue passar ou entender aquilo que Deus está querendo dizer.
Palavra de sabedoria e de revelação também, o Espírito que revela todas as coisas que nós não conhecemos, as coisas que nós não entendemos. E aí ele continua no versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele está só desejando, orando, para que a igreja venha crescer, que tenha iluminado os olhos do entendimento, para eles conseguirem entender a esperança da vocação, quer dizer, o motivo pelo qual Deus chamou vocês, que vocês venham compreender que vocês têm um chamado, que Deus quer usar vocês, que Deus quer fazer algo grande na vida de vocês. É o que Paulo está dizendo para a igreja. E ele fala: e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que tem, a glória de Deus, a riqueza daquilo que Ele traz. Existe uma herança, existe uma promessa de Deus para a igreja. Existe algo bom que Deus reservou para todos vocês. E aí Paulo chega no versículo 19. Nessa oração, ele quer que a igreja entenda, com ênfase, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobreexcelente. É uma palavra pouco utilizada na Bíblia. Paulo está dando um exagero ao que ele quer dizer, uma ênfase. Sobreexcelente, é mais do que excelente. Se você for falar de excelente, excelência, é aquilo que supera tudo que é o ótimo, o melhor. O excelente é que superou tudo, toda a qualidade, vocês concordam? Se eu falar, olha, isso aqui foi feito de maneira excelente, eu já estou dizendo que não dá para melhorar, foi feito com excelência, foi feito de uma maneira poderosa, completa, superou todas as coisas. Paulo, ele consegue achar uma palavra que vai além do excelente. Ele fala sobreexcelente, mais do que excelente. Paulo está querendo dizer, queridos, presta atenção. Existe um poder de Deus sobre nós. E esse poder, Paulo está dizendo, ele é sobreexcelente. É um poder inimaginável. É um poder inigualável. É um poder magnífico, que não tem tamanho, não tem como ser medido. O homem consegue medir o que é excelente. O poder de Deus, ele vai além do que eu e você conseguimos fazer. É como se a excelência seria aquilo que eu e você nós conseguiríamos alcançar. Vamos supor que por melhor que nós fizéssemos algo, o máximo que nós alcançaríamos seria o excelente. Paulo está falando do poder de Deus que está sobre a tua vida, a vida da igreja, é um poder sobreexcelente, é maior, ele supera, ele vai além, ele é o supra-poder. É o poder dos poderes. Não tem nada que chegue perto disso. E Paulo está falando, isso é uma oração. Ele está dizendo, igreja, eu quero que vocês venham entender qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobre nós. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, aqui já tem muita informação só nesse começo. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que existe um poder que Deus coloca sobre a minha e a sua vida. Ele coloca um poder. Deus, ele tem todo o poder, mas ele coloca o poder dele em nós. É o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia mostra que você recebe um sobreexcelente poder que vem de Deus. Olha aí, não é o que está escrito? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Nós quem? Os que cremos. Os que cremos. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Jesus diz isso. Ele fala, tudo é possível àquele que crê. Então a Bíblia está dizendo, aquele que crê, nós, os que cremos, existe um poder de Deus sobre a nossa vida. Um poder sobreexcelente. Até então, talvez aqui a igreja, ela conhecia o poder de Deus. O poder que é apresentado para nós nas Escrituras. A Bíblia diz lá que Deus no princípio, Ele criou todas as coisas. Todo o universo foi criado através do seu poder. Através da palavra do seu poder. Deus é poderoso. Lá em Efésios, mais para frente, quer dizer, no livro de Efésios, mais para frente, lá no capítulo 3, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer sobremaneiras, muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Segundo o seu poder que opera em nós. Paulo, ele volta a entrar nesse tema. Ele fala que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais
do que nós conseguimos pensar, imaginar. Mas como? Segundo o poder dele que opera em nós. Paulo está dizendo o seguinte: Deus ele vai fazer as coisas, mas ele vai fazer através de nós. Ele está dizendo aqui, o poder sobreexcelente de Deus, ele está sobre nós, os que cremos. Se você crê nessa palavra, se você crê em Jesus, a Bíblia está dizendo que Deus ele vai fazer com que o poder dele flua através da sua vida, através da minha vida. Muda completamente de figura. Até então nós olhávamos para Deus como o Criador que Ele é, o Todo-Poderoso que Ele é, o Deus que faz isso, faz aquilo como Ele faz. Mas nós nunca imaginamos que esse poder de Deus, ele estaria sobre a nossa vida, ele seria algo alcançável, algo que fluiria através de mim e de você. Não. Como assim? Eu sou pecador, eu sou limitado, eu tenho um monte de falhas, a minha fé é pequena. Quem sou eu diante de um Deus tão poderoso? Mas Deus, Ele escolheu fazer as coisas dessa forma. Ele escolheu olhar para mim, para você, e olhar para a nossa pequenez, e mostrar o poder dEle através de nós, através da igreja, através daqueles que creem. Deus, Ele quer fazer assim. E se Ele quer fazer dessa forma, nós temos que crer que Ele vai fazer isso pela fé. Porque esse poder está sobre nós, os que cremos. E aí ele continua: segundo a operação da força do seu poder. Segundo a operação da força do seu poder. Paulo, ele usa aqui termos que, para te falar a verdade, queridos, são termos até aplicados na física. Vocês já estão um pouco acostumados comigo, né? E eu vou voltar para o quadro negro agora um pouquinho, para falar um pouquinho de física. Porque não tem como entender o que Paulo está querendo dizer. Em primeiro lugar, Paulo ele usa algumas palavras aqui no original em grego, que, por exemplo, ele está falando assim: e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder? Essa palavra poder que ele utiliza é a palavra dunamis. Dunamis. Dunamis é uma palavra em grego que dá o sentido a dinâmica. Dinâmica é movimento. Ou que deu origem à palavra dinamite. Dunamis é poder na física, nós chamamos de energia potencial. É uma energia contida, que ela está ali. Uma bomba, por exemplo. Uma bomba ela tem uma grande capacidade de energia potencial. Mas se você deixar a bomba lá quietinha no canto, ela faz alguma coisa? Não. Você tem que disparar, você tem que de alguma forma, cada bomba tem um gatilho, tem uma forma diferente dela explodir. A dinamite, tem que ligar alguma coisa nela lá e tem um dispositivo que dispara a dinamite. Por que eu estou falando de dinamite? Porque a palavra poder aqui, no início desse versículo que Paulo usou para falar do poder de Deus, ele usou a palavra dunamis, que é o poder potencial. É um poder de uma explosão, um poder de uma dinamite, um poder criador, dinâmico, que gera movimento, que gera trabalho, que gera algo que não existia. Uma bomba, se ela explodir, ela faz uma confusão danada. Não é verdade? Paulo ele usa uma palavra que hoje é a mesma palavra usada para dinamite, dunamis. É a palavra que ele usa no início. Então ele está dizendo o seguinte: qual a sobreexcelente grandeza da sua dinamite sobre a sua vida? É como se ele estivesse dizendo: o poder de Deus, que é muito mais poderoso do que uma dinamite, está sobre você. Não para me explodir, não para te explodir, não é para isso não. Mas ele está dizendo o poder de Deus. Deus ele nunca explodiu nada, até agora. É ou não é? Deus ele criou as coisas. Deus, através da palavra do seu poder, ele deu vida. Ele criou os seres, os animais, o homem, a mulher, o universo. É esse poder, esse dunamis, que mostra o que é o poder de Deus. Um poder criador, um poder sem igual, o poder sobreexcelente que ele diz que está sobre a minha e a sua vida. Só que ele continua falando sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A palavra operação que ele usa aqui é a palavra energeo. Você conhece mais ou menos o que quer dizer isso? Energia. É a palavra em grego que deu origem à palavra energia. Energizar. Imagina que você tem uma máquina lá na sua casa, você tem uma máquina
uma máquina... Caramba, não tem muita máquina? Tem máquina. Máquina de lavar, pronto. Você tem lá a máquina de lavar na sua casa. Ela acabou de chegar, você desembalou, ligou lá a mangueira de água, fez tudo certo. Aí você vai, aperta o botão e ela não funciona. O que será que está faltando? Eu não liguei na tomada. Então o que está faltando? Energia. É a palavra energio que ele usa aqui no grego. Ele está dizendo o seguinte, que Deus ele te dá o dunamis, ele te dá o poder. Mas, um pouquinho mais para frente, ele fala, segundo a operação, após ser energizado. Essa operação significa energizar. Energizar o quê? A força. É colocar força, aplicar energia do seu poder. Só que esse poder aqui no final não é o dunamis que ele usa. É a palavra kratos. É diferente. Ele começa falando dunamis, mas para produzir kratos. Kratos significa realizar um trabalho através de um poder de força. Paulo, na realidade, ele está falando algo aqui muito profundo. Ele está dizendo o seguinte, queridos, né? Eu tentei buscar algumas formas de comparativo do que Paulo está querendo dizer para nós, e eu fui buscar no automobilismo. Eu sei que tem muitos irmãos que gostam de carro, né? E eu descobri que existe um veículo, hoje, é uma Lamborghini. Alguém conhece essa marca? Lamborghini? Alguém tem ideia da Lamborghini mais potente, quantos cavalos ela tem? Tem uma Lamborghini chamada Aventador em português, não é nem assim que pronuncia. Alguém já ouviu falar dessa Lamborghini? Quantos cavalos tem, você sabe? 1.600 cavalos. Sabe o que é um motor com 1.600 cavalos? Quem não conhece não sabe do que eu estou falando, né? Mas pega um carrinho popular aí. Carrinho popular, 80 cavalos já é um bom motor, não é? 80, 85. Tem carro até com 70 cavalos, né? Os carros comuns que estão aí na rua. Bem, esse carro tem 1.600 cavalos. Um motor 6,5 litros. É um motorzão, é um carro que tem uma potência fora de série. Então eu estou falando dessas coisas por quê? Para nós tentarmos entender o que é o dunamis, o que é o kratos, o que é o energio. Do que Paulo está falando? Como que ele está classificando essas coisas? Então eu digo para você assim, ó, se eu quero falar de dunamis nesse carro, eu vou falar da capacidade de potência que ele tem, o poder dele. É o poder. Ele tem 1.600 cavalos. É um motor fantástico, fantástico. Se não for o mais potente que existe hoje, pelo menos comercial, eu acho que é o mais potente, se não me engano. Se você descobrir depois, me manda no WhatsApp, aí eu atualizo a informação. Mas se não me engano, 1.600 cavalos, uma potência exorbitante. Esse é o dunamis, esse é o poder desse motor. Está lá, guardado na garagem, desligado. Mas o poder está no motor, a força, o dunamis ele tem, mas ele não está funcionando. Vocês estão me entendendo? Se você ligar e sair andando com ele, ele tem a capacidade de desenvolver os 1.600 cavalos. Mas ele não está fazendo isso. Está lá quietinho. O dunamis existe. O dunamis está lá. Ele está à disposição. O energio, que é aqui o que Paulo está falando, que é a operação, é pôr o motor para funcionar. Você liga o motor, ele começa a funcionar. E quando você liga o motor do seu carro, você já sai acelerando ele no máximo? Não. Ele fica ali funcionando. O pessoal fala em marcha lenta. Baixa as rotações por minuto, o motor fica calminho ali. Ele não vai no máximo. Você vai lá e energiza ele, dá a partida. Energiou, operação, põe ele em operação, põe ele para funcionar. E o motor está funcionando. Vocês estão me entendendo? Mas mesmo assim, se ele estiver desengatado e o motor fica ligado lá, o carro está andando? Então, tecnicamente, em questões de movimento, o carro não está produzindo nenhum trabalho. O motor pode estar lá, enfim, carregando a bateria, fazendo o rádio funcionar, fazendo o sistema elétrico. Não é isso que eu quero dizer. Vamos analisar o movimento.
Eu tenho um carro com 1.600 cavalos, ele está agora com o motor ligado, mas está lá em marcha lenta e desengatado. Ele está andando? Está desenvolvendo algum trabalho de movimento? Não. Mas eu já peguei o Dunamis e já pus em operação, energiou nele. Tem mais? Tem. A hora que você começa a andar com o carro, você começa a exercer a força do seu poder. Concorda? O carro não tem um poder de se deslocar? A hora que você começa a andar com ele, você está usando aquilo que o carro foi feito. Produzir um trabalho, se deslocar. Esse é a palavra kratos, é o poder de se deslocar. Na realidade, toda a capacidade de ser dirigido agora está posta em funcionamento. E não significa que você vai sair na rua igual um doido, usando os 1.600 cavalos do carro, que nem dá. Dizem que esse veículo, se tiver nas condições ideais, uma pista de teste legal, dá para chegar a quase 460 km por hora. Um carro de rua. Não é o Fusquinha que nós temos aí não, né? É outra coisa. Mas ninguém vai sair nessa velocidade, a não ser numa condição extrema de testes. Ninguém vai usar os 1.600 cavalos que o motor pode dar. E mesmo assim é quase impossível alguém atingir a potência máxima do motor. E é dessas coisas que Paulo está falando. Esquece o carro, esquece o motor, mas analisa tudo isso. Paulo está dizendo o seguinte: Deus, Ele tem um poder de criar, Ele tem um poder de fazer as coisas ilimitado, como se fosse um carro, queridos, que você não consegue chegar no máximo da velocidade dele. Se der na sua mão não dá, é impossível, mas o carro vai até onde você quer. Esse é o poder de Deus, é o dunamis. Deus, Ele é como se fosse um motor poderosíssimo. É como se fosse algo que a potência é até inimaginável. Nós não temos condições de imaginar o que o poder de Deus representa. É ilimitado. E aí Deus, Ele coloca à sua disposição. E Ele fala, liga. E faz isso funcionar. E anda com Ele. O poder não é da pessoa que está dentro do carro. Você está lá 400 km por hora, mas quem está te levando é o carro. Não é você. Você não está gastando nada da musculatura do teu corpo para correr aquilo, não é verdade? O poder está no veículo. Você só tem que pisar no acelerador. Você só tem que fazer ele funcionar. Mas não adianta também eu entrar dentro do carro e não ligar ele e ficar lá acelerando, que ele não vai funcionar. Eu tenho que energizar a máquina. Paulo usou essas palavras. E talvez se naquela época existisse um carro, talvez ele ia falar desse jeito. Mas ele usou palavras com esse significado, que Deus, Ele tem uma capacidade de poder inimaginável, fantástica, mas Deus, Ele coloca em você esse poder, e Ele fala, dá partida e sai, faz esse carro andar, faz esse poder produzir trabalho, é o que Ele está falando aqui. Você não tem ideia qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Você não tem ideia qual a potência que há no poder de Deus. O tamanho disso nós não temos ideia. É sobreexcelente, é algo que vai além da imaginação. Ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus tem preparada. Ele fala do poder de Deus, que nós somos incapazes de concebermos na nossa mente o que Deus é capaz de fazer. E aí Deus te dá uma máquina dessa, que é poderosa, que não tem limites. E Ele fala, ela só funciona se você ligar. E não basta ligar, você tem que fazer, pôr ela em andamento, em movimento. A força do seu poder, segundo a operação da força do seu poder. E aí você fica ansioso, poxa, eu estou louco para entrar nisso aí, né? Eu quero. É como se o dono da Lamborghini falasse assim, olha, eu lancei esse modelo agora, e eu vou colocar esse carro numa pista de teste super segura, e eu vou eleger uma pessoa para dirigir lá. Eu vou dar autoridade para ela sentar no carro e ir até o máximo, até o motor bater no fim, nessa pista de teste. E aí você se candidata, eu quero. Eu queria, viu, querido? Quem aqui queria, né? É o sonho de uma pista de teste controlada. Eu não vou sair voando com o carro, não.
Só que aqui no versículo 20, Paulo ele começa a falar para nós. Ele começa a mostrar para nós que Deus já pôs uma pessoa para dirigir essa máquina. Já pôs uma pessoa para liberar esse poder. Mas ele está falando que esse poder hoje está sobre nós. E nós não temos a menor ideia que isso está na minha e na sua vida. E ele mostra aqui no versículo 20, que manifestou em Cristo. Ele está dizendo, Deus já usou isso no seu poder quase que máximo em Cristo. Deus ele mostrou o poder, o dunamis dele em Cristo. Quando? Como? Eu não vi. Ele diz, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele está falando, Deus já mostrou esse poder, ressuscitando a Jesus e levando ele para o céu e sentando ele à direita dele. Aí você murcha um pouco. Calma aí, então é assim o poder dele? É, o poder dele. Ele ressuscitou o próprio Filho para mostrar. Só que não esqueça, no versículo 19 Paulo fala, esse poder que ressuscitou a Jesus e que fez com que ele se assentasse à direita do Pai, está sobre a sua vida. Mas não está só para enfeite, está para você dar a partida, pôr em operação a força do seu poder. Paulo está dizendo isso. Calma aí, vamos imaginar o que significou esse poder de Deus na ressurreição de Cristo. O que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece? O sangue continua circulando quando a pessoa morre? Não, ele para de circular. Em 3 dias já é suficiente para o sangue coagular todinho dentro das veias e das artérias? Sim, ele coagula, trava, não precisa nem 3 dias, é mais rápido que isso. O rigor cadavérico que falam, ele é atingido em algumas horas. A musculatura trava, os poros, eles mudam a forma de ficar, a pele fica diferente, o sangue coagula, congela. O cérebro, que trabalha com impulsos elétricos, ele comanda todo o corpo, o cérebro desliga, acaba a energia. Seu corpo tem energia elétrica para funcionar. E para. A usina de energia elétrica que há dentro de nós, que é eletroquímica, ela para. Acabou. Não tem mais sangue. Não tem mais eletricidade. Não tem mais vida. O seu pulmão, ele para de respirar, ele trava. A musculatura endurece. Os nervos, eles se repuxam todos. Eles ficam estagnados. O espírito abandona o corpo. O sopro de vida, a Bíblia diz, o fôlego da vida deixa o corpo. É ou não é verdade? A alma da pessoa também sai. A alma não fica ali no corpo, morto. Depois de alguns dias, as células, elas começam a entrar em estado de decomposição. As células, elas começam, pela mudança de temperatura, elas começam a se romper. O núcleo da célula se rompe. A membrana que envolve a célula se rompe. Os vasos, pela coagulação do sangue, eles aumentam de tamanho, eles se rompem. E começa a vazar sangue para dentro do corpo. Líquidos, fluidos. Não é assim? Puxa, mas que coisa terrível para se falar. Mas é o que acontece. É o que acontece. Pega lá uma carne lá, pega lá um pedaço de bife, joga lá no quintal, deixa lá no chão 3 dias. Vê o que acontece. Não estraga? Estraga. Nós somos carne. É o que a Bíblia diz. Cada célula, cada molécula daquele corpo humano vai deixando de existir como vida. Vai perdendo a vida, vai se desconfigurando, se descaracterizando. Dentro dos nossos olhos, nós temos um líquido que mantém, ele tem um equilíbrio hídrico dentro do olho, aquilo seca. O olho fica vitrificado. Ele seca. O corpo todo a tendência é de secar. As moléculas se quebram. Reações químicas irreversíveis.
A morte física, tecnicamente, cientificamente, não tem volta. As coisas se perdem. A natureza de cada parte viva do seu corpo, ela se desfaz. A única coisa que sobra, que já é algo que já é gerado meio que sem vida, é o cabelo, dente, ossos, não é assim? Mas até o osso, não sei se você sabia, o osso tem vida. Ele se multiplica, a célula dos ossos, elas crescem. A criança, quando é pequenininho, o osso dela é pequenininho. Você vai ficando maior, o seu osso cresce. E na morte, todo o sistema de desenvolvimento para. E com Jesus não foi diferente. Porque ele era homem. Ele era homem. Ele morreu. Ele foi envolto, o seu corpo, em tecidos. As mulheres passaram líquidos no corpo dele, embalsamaram aquele corpo, mas ele morreu. O sangue dele coagulou. Seu último sopro de oxigênio foi embora, no momento da sua morte, no momento que ele entrega a sua vida. E aí Deus olha para aquilo e simplesmente ele coloca o poder dele sobre Jesus. O dunamis que nós acabamos de ver. E o que esse poder faz? Ele reverte tudo isso que eu te falei. E ainda muito mais coisas que nós nem imaginamos que acontece na morte. E Jesus volta a respirar, seu coração a bater, seu sangue a fluir. As células todas que tinham se danificado no processo, elas voltam todas a terem vida. E vida melhor que a anterior. Ele volta à vida. O poder de Deus, ele é capaz de reverter a morte. É o que Paulo está dizendo. Deus mostrou uma centelha desse poder ao ressuscitar a Jesus. A Bíblia diz que lá no princípio, Deus criou os céus e a terra, e ele disse: haja luz, e houve luz. Sabe o que é isso? Sabe o que é você fazer surgir luz do nada? Do nada. A luz que nos ilumina, a luz que está no sol, a luz que está nas estrelas, a luz que está em todos os lugares que nós olhamos. Deus, ele disse: haja a luz, e houve luz. O poder de Deus, ele é um poder criador. Ele é um poder de criar coisas onde não existem. Ele coloca a vida onde há morte. Ele ressuscitou seu filho Jesus, e não só isso, ele colocou ele à sua direita nos céus, acima de todo principado e, de novo, de todo poder. Jesus, ele é o sobreexcelente poder de Deus, ele é o dunamis. E ele em Cristo, ele mostra isso. Mas como? Como que esse poder vem sobre a minha vida? Eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão falho, eu me sinto tão incapaz. Muitas vezes eu me sinto que eu não consigo nem lidar com a minha esposa, eu não consigo nem lidar com o meu marido, eu não consigo nem lidar com as situações do dia, com os meus filhos, com o meu trabalho. Eu não consigo lidar com as minhas finanças. E como que esse poder de Deus está sobre a minha vida? De que forma? A Bíblia mostra que através do Espírito Santo, ele vem falando aqui, espírito de sabedoria, de revelação, aqui no versículo 17. Tudo isso é pelo Espírito de Deus. Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou trazer sobre vocês o meu Espírito. Eu vos enviarei o Espírito Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo, ele nos revela coisas, ele nos ensina. Mas o poder de Deus está também sobre nós, porque a presença de Deus, através do Espírito dele, está em nós, está em você. Nós, os que cremos, nós, os que cremos, nós, os que fazemos parte da família de Deus. Deus diz que ele envia o Espírito dele, o Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, é o que Paulo está dizendo aqui, queridos. E muitas vezes nós não cremos nessas coisas. Olha a salvação, olha a salvação de Cristo. Eu e você, nós nunca fomos dignos de alcançarmos nada em Deus, e Deus, através da sua graça, ele nos salva, ele nos transforma de pecadores inveterados em santos, em santos. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que vai ressuscitar eu e você no último dia.
Esse é o poder de Deus, esse é o dunamis, é o poder que Paulo está falando, é o poder maravilhoso que entra dentro de nós e transforma os nossos corações, nos traz, queridos, antigamente a maioria de nós não queríamos nada com Deus, nós só queríamos levar a vida do jeito que nós achávamos melhor, e algo entrou dentro do nosso coração um dia e mudou a nossa disposição. Isso não tem nada a ver com a religião, isso não tem nada a ver com alguém te colocar uma imposição, não. Um dia o poder de Deus, por um caminho que nós desconhecemos, o Espírito Santo veio e tocou a minha e a sua vida, e nós não fomos nunca mais os mesmos. Nós estamos num caminho sem volta, graças a Deus, um caminho que nos leva em direção ao Pai. E isso, queridos, é semelhante à ressurreição de Cristo. Isso é uma prova do poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que é capaz de transformar cada um de nós. Nós não somos mais os mesmos. A nossa vida está nas mãos do Senhor, nós queremos dar o melhor para o Senhor. É óbvio que nós estamos começando, nós estamos no princípio, ainda nós não sabemos um monte de coisa, ainda nós fazemos um monte de coisa de maneira parcial, errada, equivocada. Mas Deus, Ele tem nos guiado, nós já não somos mais as mesmas pessoas, eu já não quero mais andar como eu andava, eu já não quero mais cometer as coisas que eu cometia, eu já não quero mais pensar como eu pensava, e essa é a prova do poder de Deus dentro da minha vida, essa é a prova de que existe um poder sobreexcelente, que Ele está lá à disposição. E muitas vezes nós temos lá como uma Lamborghini de 1.600 cavalos e você não tem coragem de acelerar ela até 50 por hora. Ou você nem sabe que ela anda mais que isso. Você mede a capacidade da máquina pela sua capacidade. Nós medimos o que Deus pode fazer através da nossa fé. Se a minha fé é pequena, eu vou olhar para Deus de maneira pequena, eu vou crer no poder de Deus de maneira pequena. Mas se a minha fé é grande, se eu tenho alimentado a minha fé com as Escrituras, se eu tenho buscado mais a Deus, cada vez eu vou olhar mais para Deus e eu vou ver melhor o poder dele na minha vida. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai energizar o poder de Deus na minha vida de tal forma a produzir o trabalho que precisa ser feito. Deus, Ele quer agir através da minha e da sua vida, meu querido. Deus, Ele quer fazer algo grande. Ou você acha que o poder que Deus usou para levantar Jesus dentre os mortos não é o mesmo que Ele fez para que você quisesse andar com Ele? A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Cristo nos vivificou. Ele usou o mesmo poder. É isso que Paulo está falando. Olha para isso. Olha, antes eu e você, aos olhos de Deus, nós éramos considerados mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos ressuscitou com Cristo. O mesmo poder. Um poder que é capaz de mudar nossa mente, um poder que é capaz de mudar o nosso coração. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. É só você crer, é só você acreditar. Que a Bíblia diz que Deus colocou debaixo dos pés de Jesus todos os seus inimigos, através do poder dele. Jesus, ele foi colocado no lugar mais excelente. O poder de Deus, querido, ele é insuperável, ele é irresistível. Lá naquela sepultura, eles colocaram uma pedra na porta da sepultura. Quando Jesus ressuscitou, não teve pedra que segurou, não teve soldado romano que ficou lá vigiando, que impediu a ressurreição dele. A morte não pôde impedir a ressurreição dele. E o pior de todos, só tinha uma coisa que podia impedir Jesus de ressuscitar: era se ele tivesse pecado. Mas ele nunca pecou. Mas a Bíblia diz que ali na cruz ele estava levando o meu e o seu pecado. Mas o sangue dele nos purificou desse pecado. Então ele desceu à sepultura, sem pecado. A única coisa que poderia impedir Jesus de voltar à vida seria o pecado dele, que ele nunca teve. E mesmo com o nosso pecado, o motivo dele ter sido morto, nem o seu pecado impediu Jesus de ressuscitar. O meu e o seu pecado impediria de nós ressuscitarmos para a vida eterna com Cristo. Mas ele levou sobre ele, e o poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Com esse poder, Deus fez brilhar a sua glória,
e ele eliminou todas as trevas. Todo o mal foi vencido naquele dia. Todo o mal, através do poder de Deus. E a Bíblia diz que esse poder está sobre mim e sobre você. Você crê nisso, queridos? Você crê nisso? Que o poder de Deus está sobre a sua vida? Nós temos que crer que a palavra de Deus ela é verdadeira. E Deus nos mostra que o poder dele está à nossa disposição. Ele escolheu isso. E muitas vezes nós não sabemos. Nós temos que aprender a invocarmos o poder de Deus na nossa vida. Na realidade, eu tenho que ter consciência daquilo que Deus colocou à minha disposição. Em primeiro lugar, você tem o nome do Senhor Jesus. Jesus disse: tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, crendo recebereis. Então não tem limite para a sua oração. O que você orar em nome de Jesus, se você crer, e obviamente, se estiver de acordo com a palavra dele, se você crer, você recebe. Esse poder é ilimitado, não há limite para a sua oração, não existe limite. Se você crer, não tem. Jesus ele deu até um exemplo, ele falou: olha, se você disser a esse monte, sai daqui e lança-te no mar, crendo, e no teu coração não duvidares, isso será feito. Mas por quê? O pessoal fala, é a fé que move montanhas. A fé que move montanhas não é a fé, é o poder de Deus. Deus é o poder, o Espírito Santo é a dinamite que vai fazer com que a montanha se mova. O problema é, quem crê? Quem crê? Quem é que vai crer lá e vai dizer para o monte, sem duvidar, para que isso aconteça? E para falar a verdade, eu não vejo uma fé prática para a gente ficar movendo montanha por aí. É ou não é? Isso pode ser uma confusão danada. Mover montanha não é a melhor coisa, mas Jesus disse que isso é possível. E eu creio. Ele falou, dá para fazer, é possível. É possível. Mas, queridos, os nossos problemas são bem inferiores a mover uma montanha. As coisas que nós enfrentamos, o mais difícil Deus já fez. Ele nos ressuscitou. Ele nos trouxe a vida. A Bíblia diz, estávamos mortos. Efésios, avança um pouquinho aí, capítulo 2. Um pouquinho aí mais para frente, ó. Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí ele fala aí ainda no final, pela graça sois salvos. Ele está querendo dizer, não tem nada a ver com você, não foi porque você mudou, agora eu não faço mais coisa errada. Não, é pela graça. Deus de graça, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te ressuscitou junto com Cristo. E ele fala, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já está sentado no lugar celestial? Eu não. Você está sentado aqui agora. Daqui a pouco você está em outro lugar, no carro, na casa. Mas a Bíblia diz que o que você alcançou em Deus, o que Ele fez através de Jesus quando Ele te ressuscitou, você já está. Pela graça, você foi salvo. Aos olhos de Deus, você já está lá com Ele, nos lugares celestiais. Ele está falando de salvação, Ele está falando de ressurreição, Ele está falando de uma coisa que eu e você jamais nós conseguiríamos alcançar. O favor do Senhor, a salvação. Sentarmos nos lugares celestiais junto com o Pai. Em outra passagem, ele fala que Jesus sentou lá em Marcos. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O último capítulo de Marcos, lá do Evangelho, o finalzinho do Evangelho, ele fala que Jesus foi recebido nos céus e sentou à direita de Deus. E a Bíblia diz aqui em Efésios 2:6 que nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. O poder de ressuscitar mortos, o poder de trazer à vida aquilo que não tinha mais jeito, o poder não só de ressuscitar mortos, Jesus pode ressuscitar qualquer coisa.
Às vezes, a pessoa já passou por tanta coisa na vida e ela não tem mais esperança. Ele pode ressuscitar a sua esperança, Ele pode trazer de volta à vida coisas que você já nem acredita mais. Meu casamento, Deus pode ressuscitar, Ele pode. Ele é mestre em ressuscitar. Ele pode ressuscitar um coração endurecido, pode. Ele pode trazer por um coração novo dentro do nosso peito. Mas eu fiz cada coisa terrível na minha vida. A Bíblia diz que se você não se alegra mais dessas coisas, se você confessou isso para Deus e você não fez nunca mais, a Bíblia diz que Deus Ele apaga, Ele perdoa, você está perdoado, isso já não existe mais. Ele te ressuscitou, você é uma nova criatura em Cristo. Agora depende de você crer. Depende de você acreditar que o que você tem na sua mão é uma máquina poderosa. É uma máquina que o próprio Deus pôs à sua disposição. É o poder do Espírito Santo, é o dunamis de Deus, é a dinamite que é capaz de explodir o universo. Como a Bíblia diz que Ele no futuro vai fazer. Quando Ele concluir todas as coisas, Ele vai fazer novos céus e nova terra. Ele vai ter que acabar com tudo isso. E a Bíblia diz que é tudo com uma bola de fogo, uma explosão. Aí nós vamos ver o dunamis de Deus mesmo em ação. Mas por enquanto, a Bíblia diz que Ele coloca sobre mim e você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Muitas vezes o problema é que nós não temos consciência da presença de Deus na nossa vida e do que ela é capaz. Porque na hora eu olho para mim mesmo, eu olho para minhas condições, eu olho para minha capacidade. Mas como eu disse lá no caso do carro, se eu fui autorizado, o cara dá a chave na minha mão e fala, vai lá testar, pode pisar até o fim. Vai lá, faz a máquina girar no giro máximo. Eu te autorizo, foi te dado autoridade. A Bíblia diz que o poder de Deus está sobre a sua vida. Ele te deu a chave na mão. Ele está falando, meu irmão, liga logo isso, vai dar um rolê. Vai andar, põe para funcionar. Deus Ele quer ver o poder dEle sendo manifesto no mundo através de você, meu irmão. E esse poder é magnífico. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ressuscitou a você e vai ressuscitar aquele que você crer que Ele pode ressuscitar. Você vai orar por aquela pessoa e Deus vai entrar na vida dela e vai transformar. Você vai orar pelos seus negócios, Deus vai entrar com o poder dEle e vai mudar todas as circunstâncias. Deus vai entrar no teu casamento, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai te trazer saúde, Ele vai te curar. Ele vai, da mesma forma que Ele precisou mudar toda a estrutura química do corpo de Jesus para Ele voltar à vida. Se você tem um problema de saúde, meu irmão, Deus é poderoso. Ele é poderoso para mudar até o sistema nervoso. Ele é poderoso para fazer um desvio dentro de você. A pessoa está lá com uma veia entupida, precisa fazer uma ponte de safena, querido, Deus vai lá e desentope ou faz outra crescer no lugar. Esse é o poder do nosso Deus. Eu creio nisso. Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Avança aí, só para nós terminarmos. Efésios capítulo 3, avança aí, mais um capítulo, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Significa em todas as gerações. Isso vale hoje. Vale para todos sempre. Isso daí não vai acabar nunca. É como se o cara chegasse para você e falasse assim, eu divulguei que essa máquina tem 1.600 cavalos. Mas pode pisar lá que você vai tomar um susto. E a hora que você começa a acelerar, ela vai a 2.000, você começa a ver a potência, 3.000, 4.000, quanto mais você acelera, mais tem. É disso que ele está falando. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Você pensava que Deus era capaz de fazer só isso. Não, você vai descobrir que Ele faz mais. Você imaginava que Deus era capaz de resolver um probleminha aqui. Você vai ver que Ele é capaz de resolver coisas que você nunca sonhou na sua vida. Mas para isso, como nós lemos no começo, esse poder está sobre nós, os que cremos. Os que cremos. E Jesus disse,
Tudo é possível àquele que crê. Por quê? Porque o que crê tem o poder de Deus sobre a vida dele. O dunamis do Senhor está sobre a sua vida. E aí você vai energizar, pôr em operação a força do seu poder. Você vai agir pela força que Deus coloca em você. Quem faz o trabalho é Ele, o poder é dele, a energia vem dele. Mas Ele quer que você exerça esse poder. Ele coloca, como Jesus diz lá no final: eis que eu vos dou autoridade para pisares serpentes e escorpiões. Eu lhes dou autoridade. Deus, Ele deu autoridade para mim e para você. Nessa noite, o Espírito Santo está só te lembrando, queridos, tem um poder infinito sobre a sua vida. E esse poder vem do alto, através do Espírito Santo que habita em você. Você tem esse poder, meu irmão, minha irmã. Então creia, 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 que você não precisa depender de ninguém, de nada. Você só precisa depender de Deus e entender que todo o poder vem dele. Por isso que Paulo falou, sobreexcelente. É algo inimaginável. É algo praticamente impossível. Deus, Ele colocou dentro de você, através do Espírito dele. Amém?